Saudações, galera! Vamos nós para mais uma lista de exercícios apresentando o gabarito. Então vamos lá. Falando de impulso e quantidade de movimento, nossa primeira questão diz assim: em um clássico de futebol catarinense, um jogador do Avaí dá um chute em uma bola, aplicando-lhe uma força de intensidade de 7 vezes 10 ao quadrado newtons. Então, aqui está a força. Em 0,1 segundos. Aqui está o tempo, ΔT. Tá? Esse chute é em direção ao gol do Figueirense. E o goleiro manifesta a reação de defesa ao chute, mas a bola entra para o delírio da torcida. Determine a intensidade do impulso do chute que o jogador dá na bola para fazer o gol. Então, impulso. Impulso é força vezes variação do tempo. Qual a força? A intensidade. 7 vezes 10 ao quadrado newtons. Qual é o tempo? 0,1 segundos. A resposta é somente multiplicar 7 vezes 10 ao quadrado vezes 0,1. Vamos por parte. 7 vezes 100, porque 10 ao quadrado é 100, 700. Multiplicar por 0,1 é só derrubar um dos zeros dos 700. Vai ficar 70 newtons por segundo. Observe que todas as unidades de medida já estavam todas no mesmo sistema, por isso não precisou transformar nada. Então, letra C, 70 newtons vezes segundo. Está aí o nosso impulso. Seguindo, com base no gráfico, determine o impulso produzido pela força no intervalo de tempo de 0 a 5 segundos. Então, vamos lá. Vimos lá na teoria que este gráfico vai determinar para nós o impulso somente pela área desta figura que está aqui embaixo. Área de um trapézio. Se você olhar esse trapézio daqui para lá, ou seja, da direita para a esquerda, você vai perceber que esta linha é a base do trapézio, chamada base maior. Essa linha aqui é a base menor. E essa linha é a altura. Então, nós temos que achar nada mais, nada menos do que a área do trapézio. Se você der uma olhadinha em geometria, você vai encontrar lá que área de trapézio é base maior mais base menor que multiplica a altura sobre 2. Então, nossa base maior é essa aqui, ou seja, de 0 a 100. Nossa base menor é essa aqui, de 0 a 40. Portanto, base maior 90, base menor 40. A altura é essa aqui, de 0 a 5. 5 dividido por 2. 90 mais 40, 130, que multiplica 5 sobre 2. 130 vezes 5, que é a parte de cima da fração, dá 650, dividido por 2. Portanto, o impulso é 325 newtons vezes segundos. Percebam que é só um cálculo de área. Parece ser difícil porque tem um gráfico, mas o gráfico é bastante elementar. É sempre a área de um trapézio. Continuemos. Sobre uma partícula de 10 kg, ou seja, 10 kg, massa, movendo-se a 30 metros por segundo, 30 metros por segundo, velocidade, passa a atuar uma força constante de intensidade, 2 vezes 10 ao quadrado newtons, ou seja, força, durante 3 segundos, variação do tempo, no mesmo sentido do movimento. Determine a quantidade de movimento dessa partícula após o término da ação da força. Então vamos pegar aqui primeiro um formuláriozinho, depois a gente pensa nos números ali embaixo. Primeiro, quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Está lá na nossa teoria, está lá no livro didático. Impulso. Impulso em relação à quantidade de movimento é sempre a quantidade de movimento final menos a inicial. Tá bom? Também impulso é força vezes variação do tempo. Então, o que sobrou para nós? Que I é igual a I, ou seja, este pedaço é igual a este pedaço, porque os dois valem I. Logo, força vezes variação do tempo é igual à quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Veja que nós estamos falando no término da ação da força. É isso que o exercício está pedindo. Portanto, é o Q2 que a gente procura.
Agora é só substituir os valores. Então, vamos lá. Força, 2 vezes 10 ao quadrado. 2 vezes 10 ao quadrado, ou 10 elevado ao quadrado é 100. Tá? Então, já ficaríamos aí com 2 vezes 100, 200. Tá? Mas vamos deixar representado em notação científica. Vezes variação do tempo, 3 segundos. 3 segundos. Quantidade de movimento no término, é o que a gente está procurando. Quantidade de movimento no início, é a massa vezes a velocidade no início. Massa, 10 kg. Velocidade no início, 30 metros por segundo. A partir de agora é só uma questão de contas. Porque veja bem, 2 vezes 10 ao quadrado, ou seja, 2 vezes 100, é 200. Vezes 3, 600. Do outro lado, 10 vezes 30 é 300. Se esse está diminuindo do lado de cá, passa para o outro lado somando. Então, 600 mais 300 dá 900, e quantidade de movimento é medida em quilogramas vezes metro por segundo, ou seja, massa vezes velocidade. Logo daria 900. Daí você vai olhar no exercício e não tem 900. Sim, mas tem nenhuma das alternativas anteriores está correta. Tomem cuidado sempre com a letra E. Continuando. O exercício 4, quando eu passei para vocês, eu tinha adaptado esse exercício, mas eu esqueci de salvá-lo na forma nova. Então ele falava de um desenho abaixo. Na realidade é simplesmente assim. Uma partícula tem 10 kg de massa. Tem uma velocidade de 2,5 metros por segundo. Qual é a quantidade de movimento? Conta direta. Quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Massa 10, velocidade 2,5. Vai dar 25 kg por metro por segundo. Parece assim um exercício bem simples, mas ele é bom para reforçar o que a gente tem de conhecimento de quantidade de movimento, que não é um assunto difícil. O próximo exercício vai ter praticamente o mesmo princípio, porque é a mesma fórmula, só que a diferença é que agora é dado a massa de 5 kg, a quantidade de movimento de 60 kg vezes metros por segundo, e o que se quer agora é a velocidade. Portanto, na formulazinha aqui, ó, velocidade, o massa não está multiplicando, então se massa está multiplicando, passa dividindo. Então, velocidade é quantidade de movimento dividido pela massa. Quantidade de movimento, 60. Massa, 5. 60 dividido por 5, 12 metros por segundo. É a velocidade, resposta letra A. Estão aí os exercícios. Agora deem uma caprichadinha estudando bem, que a gente vai fazer nossa avaliação em cima desses exercícios, tá bom? Um abraço a todos, até a próxima.